O sol ainda não havia nascido quando Luana acordou no pequeno apartamento em Cajazeiras. Aos 26 anos, ela carregava nos ombros o peso de sustentar a mãe, Dona Irene, que sofria de artrite reumatoide, e de cuidar do sobrinho Pedrinho, de 5 anos, filho de uma irmã que partiu para São Paulo em busca de oportunidades e nunca mais voltou. "Bom dia, mãe", sussurrou Luana, ajeitando o travesseiro atrás das costas de Dona Irene. A mulher de 62 anos sorriu com esforço, as mãos deformadas pela doença repousando sobre o cobertor desbotado. "Vai com Deus, minha filha. Que Nossa Senhora te proteja nesse trabalho novo." Luana beijou a testa da mãe e foi até o quartinho onde Pedrinho dormia. O menino tinha os cabelos cacheados bagunçados no travesseiro, os lábios entreabertos em sono profundo. Ela ajustou o cobertor sobre ele e deixou um bilhete na mesa da cozinha. "Pão com margarina no armário. Volto às 6 da tarde. Te amo." O ônibus para o Buin-Sin-Tusan. O corredor da Vitória estava lotado. Luana segurava firme a alça de couro gasto da bolsa, onde guardava o uniforme novo, camisa branca, calça preta e sapatos pretos simples que comprara na feira de São Joaquim com o último salário da casa anterior. Através da janela embaçada, observava a cidade acordar. Vendedores de café montando suas barracas, garis varrendo as ruas, o movimento crescendo conforme o sol subia. Ao descer no ponto, o perfume do mar misturava-se com o cheiro de dendê, que vinha de uma barraca de acarajé. Luana respirou fundo. Salvador sempre lhe dava força, mesmo nos dias mais difíceis. O condomínio Mansões do Atlântico era imponente. Portões dourados, jardins impecáveis, seguranças de terno. Luana mostrou os documentos na portaria e foi direcionada ao apartamento 1204, cobertura duplex com vista para o mar. "Primeira vez trabalhando em lugar assim?" perguntou o porteiro, um homem moreno de meia idade com um sorriso gentil. "Sim, senhor. Estou pouco nervosa. Pode ficar tranquila. O Dr. Henrique é gente boa só meio distante. E tem um bebezinho lindo lá em cima." No elevador espelhado, Luana arrumou os cabelos presos em coque e alisou o uniforme. Suas mãos tremiam ligeiramente quando tocou a campainha. Quem atendeu foi uma mulher alta, loira de uns 40 anos, vestindo roupão de seda bege, unhas perfeitas, cabelos escovados, maquiagem impecável mesmo sendo 7 da manhã. "Você deve ser a nova faxineira", disse, com voz fria, analisando Luana de cima a baixo. "Sou Verônica, companheira do Henrique. Espero que você seja mais competente que a anterior." "Bom dia, dona Verônica. Sou Luana Santos. Vou dar o meu melhor." "É o que veremos. Entre." O apartamento era deslumbrante. Mármore italiano no chão, quadros caros nas paredes, móveis de design que custavam mais que o salário anual de Luana. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio. Um silêncio pesado, diferente da paz. Um silêncio vazio. "As regras são simples", disse Verônica, caminhando pela sala como uma rainha em seu palácio. "Você limpa, organiza e não mexe em nada que não deve. O bebê é responsabilidade minha. Você não precisa se preocupar com ele." Foi então que Luana ouviu. Um chorinho baixo, quase um gemido vindo do andar superior. "É o Rafael", disse Verônica com impaciência, sempre chorando por qualquer coisa. "Bebês são assim mesmo, né? Drama demais." Luana sentiu o coração apertar. Na sua experiência com Pedrinho, sabia que bebês não choram sem motivo. Era fome, sede, frio, calor, carinho. Sempre era algo. "Com licença, dona Verônica, mas posso saber que idade tem o Rafael?" 8 meses. "Por quê?" "Ah, nada não. É que tenho experiência com criança pequena." Verônica estreitou os olhos. "Sua experiência não é necessária aqui. Foque na limpeza." Durante a manhã, enquanto passava pano no chão da cozinha gourmet, Luana ouvia o choro intermitente do bebê. Verônica subia e descia as escadas com cara de irritação, falando ao telefone sobre agenda de beleza, almoços em restaurantes caros, compras em shopping centers. "Amor, você precisa contratar uma babá logo", dizia ela numa ligação. "Não aguento mais esse barulho." "Sim, eu sei que é seu filho, mas... Henrique, você prometeu que seria só temporário eu cuidar dele. E já que estamos falando de lugar, me conta nos comentários. De qual cidade você me acompanha?
Quero muito saber onde essa história está. Chegando. Por volta do meio-dia, o choro do bebê ficou mais intenso. Luana não conseguiu se concentrar. Subiu devagar as escadas de mármore, seguindo o som. A porta do quarto estava entreaberta. Rafael estava no berço, com o rostinho vermelho de tanto chorar. Era um bebê lindo, com olhos castanhos grandes e cabelos castanho claro. Usava uma roupinha cara, mas estava com a fralda encharcada e claramente com fome. Luana olhou para os lados. Verônica havia saído, provavelmente para mais. Um de seus compromissos sociais. Sem pensar duas vezes, entrou no quarto. "Oi, meu anjo", sussurrou, pegando Rafael no colo. Que foi? Que foi, bebê?" O menino parou de chorar imediatamente, como se reconhecesse o tom carinhoso. Seus olhinhos se fixaram no rosto de Luana, e ela sentiu uma conexão instantânea, profunda, inexplicável. "Vamos te limpar e dar uma mamadeira, né, meu amor?" Enquanto trocava a fralda e preparava a mamadeira na cozinha do andar superior, Luana cantarolava, baixinho, uma cantiga que sempre acalmava Pedrinho. Rafael a observava com curiosidade, os dedinhos tentando alcançar o rosto dela. Foi assim que Henrique Montenegro a encontrou quando chegou em casa. E se você gosta desse tipo de história, aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar as próximas. Henrique Montenegro parou na porta do quarto, observando a cena em silêncio. Uma mulher jovem, que claramente não era Verônica, embalava seu filho com uma ternura que ele há muito não via. Rafael estava calmo, os olhinhos fixos no rosto da estranha como hipnotizado. "Com licença", disse ele, a voz grave ecoando pelo quarto. Luana se virou, assustada. Diante dela estava um homem alto, de uns 35 anos, cabelos pretos penteados com gel, terno escuro impecável mesmo no meio da tarde. Olhos castanho escuros que pareciam carregar uma tristeza profunda, apesar da expressão controlada. "Desculpe, Dr. Henrique, eu sou Luana, a nova faxineira. O bebê estava chorando muito e onde está Verônica?" "Saiu, senhor. Disse que ia ao salão." Henrique suspirou, uma ruga se formando entre as sobrancelhas. Aproximou-se, estendendo os braços para pegar o filho, mas Rafael, estranhamente, se agarrou à blusa de Luana, fazendo um barulhinho de protesto. "Ele não quer ir comigo", murmurou Henrique, e Luana percebeu algo ferido em sua voz. "Não é isso, doutor. É que bebê se acostuma rápido com quem cuida com carinho. O senhor quer tentar?" Luana aproximou-se devagar, posicionando Rafael de forma que ele pudesse ver bem o rosto do pai. "Olha quem chegou, meu anjo. É o papai que te ama muito." Eu não sou muito bom com isso", admitiu Henrique, hesitando antes de pegar o filho. "Todo pai aprende, doutor. É questão de tempo e paciência." Quando Henrique finalmente segurou Rafael, o bebê o observou com curiosidade, as mãozinhas pequenas tocando o rosto barbado do pai. Por um momento, algo se suavizou na expressão do executivo. "Ele está maior", disse Henrique mais para si mesmo. "Bebê cresce rapidinho mesmo. Com 8 meses ele já devia estar engatinhando, tentando falar algumas coisinhas." "Falar?" Henrique franziu a testa. "Ele não fala nada." "Ainda não? Nem papa ou mamá?" "Não." A resposta veio seca, mas Luana percebeu preocupação por trás da frieza. "Pode ser que ninguém tenha incentivado ainda. Bebê precisa de estímulo, de conversa, de música." Henrique a estudou por um momento. "Você tem filhos?" "Cuido do meu sobrinho desde pequenininho e já trabalhei em outras casas com criança." Nesse momento, ouviram o som de salto alto na escada. Verônica apareceu na porta com várias sacolas de compras e seu rosto se fechou ao ver a cena. "O que está acontecendo aqui?" "Encontrei Luana cuidando do Rafael", disse Henrique calmamente. "Eu deixei bem claro que ela não deveria se intrometer com o bebê." A voz de Verônica saiu cortante. "Luana, sua função é limpar a casa, não brincar de babá." Ela estava ajudando. Rafael estava chorando há horas. "Bebês choram, Henrique. É normal. Você que é sensível demais." Luana sentiu uma raiva surda subindo pelo peito, mas se controlou. Conhecia seu lugar naquela casa. "Com licença", disse baixinho, entregando Rafael para Verônica. O bebê imediatamente começou a choramingar, estendendo os bracinhos na direção de Luana. "Viu só? Agora ele vai ficar mais manhoso ainda", reclamou Verônica. "Talvez seja porque ela
Tem jeito com crianças, sugeriu Henrique. Ou porque ele está confuso com gente estranha mexendo com ele. Luana desceu para o andar inferior e voltou à limpeza, mas seu coração estava apertado. Durante o resto da tarde, ouvia as discussões vindas de cima. Verônica reclamando do comportamento do bebê. Henrique tentando acalmar a situação. Rafael chorando cada vez mais. Por volta das 5 da tarde, quando estava guardando os produtos de limpeza, ouviu passos na escada. Henrique desceu sozinho com Rafael nos braços. O bebê estava com o rosto vermelho e parecia exausto de tanto chorar. Luana, chamou ele. Posso pedir um favor? Claro, doutor. Verônica foi para o quarto com dor de cabeça. Eu preciso fazer algumas ligações para o escritório, mas ele não para de chorar. Você poderia... Claro. Luana estendeu os braços e Rafael praticamente saltou para ela, imediatamente se acalmando. Como você faz isso? Perguntou Henrique, genuinamente intrigado. Acho que é porque eu gosto de verdade. Criança sente quando o carinho é real. Henrique a observou por alguns segundos, algo mudando em sua expressão. Você tem irmãos? Tinha uma irmã. Pedrinho é filho dela. Ela foi para São Paulo procurar trabalho quando ele tinha 2 anos. Desde então, cuido dele como se fosse meu. E seus pais? Só minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe tem artrite, não pode trabalhar. Por isso estou aqui. Henrique assentiu lentamente. Você mora onde? Em Cajazeiras, doutor. Fica longe. Como você vem trabalhar? Ônibus. Saio de casa às 5:30 da manhã. 5:30? Ele pareceu surpreso. E volta que horas? Chego em casa umas 8 da noite se o trânsito colaborar. Henrique ficou pensativo. Nesse meio tempo, Rafael havia adormecido no colo de Luana, respirando calmamente. Ela o embalava devagar, cantarolando baixinho uma música que sua mãe costumava cantar para ela. Que música? É essa? Acalanto, do Dorival Caymmi. Minha mãe sempre cantava quando eu era pequena. Henrique sorriu pela primeira vez desde que chegara em casa. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Ele nunca dorme assim quando está comigo, admitiu. É porque o senhor fica tenso. Bebê sente nossa energia. Se a gente está nervoso, ele fica nervoso também. Eu não sei como fazer diferente. Desde que Helena morreu, ele parou abruptamente, como se tivesse dito mais do que pretendia. Helena era a mãe dele? Henrique assentiu, o rosto se fechando novamente. Morreu no parto. Complicações. Eu não estava preparado para criar um filho sozinho. Luana sentiu o coração se apertar. Nenhum pai está preparado, doutor. A gente aprende no caminho. O importante é querer aprender. Naquele momento, pela primeira vez, Luana viu algo além da frieza nos olhos de Henrique Montenegro. Viu medo, dor e uma solidão imensa que ele carregava sozinho. Nas semanas seguintes, Luana estabeleceu uma rotina silenciosa mais eficiente. Chegava cedo, cuidava da limpeza e sempre que Verônica saía, o que acontecia com frequência, aproveitava para dar atenção a Rafael. O bebê começou a responder aos estímulos. Sorria quando via Luana. Tentava imitar os sons que ela fazia e parecia mais calmo e feliz. Pá, 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 balbuciou Rafael numa manhã, enquanto Luana trocava sua roupinha. Isso mesmo, meu anjo. Papá, papai. Verônica apareceu na porta do quarto, no exato momento em que Rafael repetiu o som. Seu rosto se contraiu numa expressão de irritação. O que você está fazendo? Só trocando a roupinha dele, dona Verônica. Ele estava com a fralda suja. Eu não pedi para você trocar, e não pedi para você ficar ensinando ele a falar também. Desculpe, mas ele estava tentando falar sozinho. Você só o quê? Acha que sabe mais do que eu sobre criança? Luana baixou a cabeça. Não, senhora. Espero que não. Henrique pode até achar bonitinho essa sua mania de se meter, mas eu não acho. Você foi contratada para limpar, não para fazer papel de mãe. A palavra mãe saiu como um veneno da boca de Verônica. Luana terminou de vestir Rafael em silêncio, mas não conseguiu evitar que algumas lágrimas escorressem pelo rosto. Naquela tarde, Henrique chegou mais cedo do escritório. Encontrou Luana limpando a sala, os olhos ainda vermelhos. Aconteceu alguma coisa? Não, doutor.
Está tudo bem. Onde está Verônica? Saiu. Com as amigas. Disse que volta de noite. Henrique suspirou. E Rafael? No berço, senhor, está dormindo. Ele falou alguma coisa hoje? Luana hesitou. Falou sim. O quê? Papá. Algumas vezes. O rosto de Henrique se iluminou. Sério? Ele disse papai? Ainda não é papai completo, mas é o começo. Henrique subiu correndo as escadas. Luana o seguiu, preocupada em não acordar o bebê bruscamente. Quando chegaram ao quarto, Rafael estava acordando, espreguiçando-se no berço. Rafael, meu filho? Henrique se aproximou do berço. Fala, papai, meu amor, papai. Rafael olhou para o pai, depois para Luana e sorriu. Pá, pá, pá. Henrique pegou o filho no colo, os olhos brilhando de emoção. Meu menino, ele está falando. Foi a primeira vez que Luana viu Henrique realmente feliz. Por alguns minutos, ele brincou com Rafael, repetindo sons, fazendo caretas que arrancavam risadas do bebê. A casa toda pareceu mais luminosa. Como você conseguiu? Perguntou ele, virando-se para Luana. Conversei muito com ele, cantei, li historinhas, bebê precisa de estímulo. Histórias? Que histórias? Luana ficou vermelha. Eu trouxe alguns livrinhos de casa. Não custa nada. Pensei que não fazia mal. Claro que não faz mal, pelo contrário. Henrique pareceu pensativo. Verônica nunca mencionou que você faz isso. Eu só faço quando ela não está, doutor, para não incomodar. Por que incomodaria? Luana não soube o que responder. Como explicar? Que Verônica via cada gesto de carinho como uma ameaça. Naquela noite, enquanto jantavam, Henrique contou a Verônica sobre o progresso de Rafael. Imagina só, ele está começando a falar. Disse papai hoje. Que bom, respondeu Verônica, cortando o salmão sem levantar os olhos do prato. A Luana disse que tem conversado com ele, lido histórias. Luana disse? Verônica finalmente olhou para cima, os olhos faiscando. Henrique, nós precisamos conversar sobre isso. Sobre o quê? Sobre os limites dessa funcionária. Ela está se envolvendo demais com Rafael. Ela está cuidando bem dele. Está se intrometendo onde não foi chamada. Você não vê que ela está tentando se aproveitar da situação? Se aproveitar como? Óbvio, Henrique. Você é um homem rico, viúvo, com um bebê. Para uma mulher como ela, você seria um prato cheio. Henrique deixou o garfo cair no prato. Uma mulher como ela? Uma faxineira, Henrique. Pobre, sem estudos. Você acha que ela não... Percebeu a oportunidade de ouro que caiu no colo dela? Verônica, isso é ridículo. É mesmo? Então me explica por que ela faz questão de cuidar do Rafael sempre que eu saio, por que ela traz coisas de casa para ele, por que ela quer tanto chamar sua atenção. Talvez porque ela genuinamente goste de criança. Ninguém gosta tanto de criança assim sem interesse, Henrique. Acorda. A discussão continuou até tarde. No andar inferior, Luana ouvia cada palavra enquanto terminava de organizar a cozinha. Cada acusação de Verônica era como uma facada no peito. No dia seguinte, Verônica estava diferente. Mais atenta, mais presente. Cancelou compromissos para ficar em casa, observando cada movimento de Luana. Rafael está chorando, disse Luana quando o ouviu do andar superior. Eu cuido, cortou Verônica, subindo rapidamente. O choro continuou por muito tempo. Luana limpava o banheiro com força excessiva, tentando se concentrar no trabalho e não no som desesperador, que vinha de cima. Quando Henrique chegou, a situação explodiu. Por que ele está chorando tanto? Perguntou, subindo as escadas de 2 em 2 degraus. Porque sua funcionária estragou ele, respondeu Verônica, com Rafael nos braços. Agora, ele só quer colo, só quer atenção. Virou um bebê manhoso. Ele não está manhoso, está precisando de carinho. Carinho demais estraga, Henrique. Criança precisa de disciplina. Disciplina? Ele tem 8 meses e já está começando a manipular. Olha como ele para de chorar quando vê a Luana. Era verdade. No exato momento em que Luana apareceu no corredor, Rafael parou de chorar e estendeu os bracinhos para ela. Está vendo? Disse Verônica triunfante. Isso não é normal. Uma funcionária não deveria ter tanto poder sobre nosso filho. Nosso filho? Repetiu Henrique, a voz baixa e perigosa. Você sabe o que eu quis dizer. Sei. E é exatamente esse o problema. A tensão na casa estava se tornando insuportável.
Luana sentia-se caminhando numa corda bamba, sabendo que qualquer movimento em falso poderia custar seu emprego e, consequentemente, o sustento da mãe e de Pedrinho. A gota d'água veio numa quinta-feira chuvosa de junho. Luana chegou ao apartamento e encontrou Verônica no telefone, visivelmente irritada. Não, mãe, não é ciúme, é bom senso. Você não viu como ela olha para ele? Claro que não é paranoia minha. Luana fingiu não ouvir e foi direto para a cozinha começar a limpeza. Mas seus ouvidos captaram fragmentos da conversa. Uma oportunista. Coitadinha, né? Essa história sempre funciona. Henrique é muito ingênuo. O dia passou tenso. Verônica não saiu de casa. Ficou circulando pelos ambientes onde Luana trabalhava, observando cada movimento, cada gesto. Por volta das 3 da tarde, Rafael acordou chorando e Luana automaticamente foi na direção da escada. Onde você pensa que vai? Cortou Verônica. O bebê está chorando, dona Verônica. E daí? Ele é meu. Filho, eu cuido. Claro, desculpe. Mas Verônica não subiu. Continuou sentada no sofá, mexendo no celular, enquanto o choro de Rafael ecoava pela casa. 15 minutos se passaram. 20. 30. Luana não conseguiu mais. Largou o aspirador e subiu as escadas. Eu falei para você não subir. Dona Verônica, ele está chorando há meia hora. Pode ser que esteja machucado ou com febre ou pode ser manha. Criança tem que aprender que não é tudo na hora que quer. Mas ele é só um bebê. Exato. Por isso mesmo tem que aprender desde cedo quem manda. Luana encontrou Rafael no berço, com o rosto vermelho de tanto chorar, a fralda suja e com clara aparência de estar com fome. Sem pensar nas consequências, pegou-o no colo. Está tudo bem, meu anjo. Tia Luana está aqui. Rafael se acalmou instantaneamente, fungando baixinho, os olhinhos grudados no rosto de Luana. Eu mandei você não mexer nele. Verônica havia subido e estava na porta do quarto, o rosto transtornado de raiva. Desculpe, dona Verônica, mas ele estava sofrendo. Sofrendo? Você acha que sabe mais do que eu sobre o meu filho? Não é seu filho, escapou da boca de Luana antes que pudesse se controlar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Verônica ficou pálida, depois vermelha, as narinas dilatadas. Repete o que você disse. Eu não quis dizer isso. Repete. Dona Verônica, me desculpe. Eu só estava preocupada com o Rafael. Ah, é? Preocupada? Verônica se aproximou, a voz saindo baixa e venenosa. Ou será que está se aproveitando da situação para se meter onde não foi chamada? Não é isso. Não é? Então me explica por que você age como se fosse a mãe dele. Por que traz coisas de casa? Por que fica fazendo gracinha para o Henrique? Eu só cuido do Rafael porque gosto dele. Gosta? Verônica gritou e Rafael voltou a chorar, assustado. Você acha que eu sou idiota? Você viu a oportunidade de ouro e agarrou, né? O viúvo, rico com filho pequeno, perfeito para uma interesseira como você. Não é verdade? Luana também elevou a voz, segurando Rafael firme contra o peito. Eu jamais faria isso. Claro que faria. Mulher como você só pensa nisso. Mulher como eu? Sem estudo, sem futuro, sem vergonha. A bofetada veio sem aviso. Verônica bateu no rosto de Luana com força, o barulho ecoando pelo quarto. Rafael explodiu em choro, assustado com a violência. Luana ficou em choque, a face ardendo, lágrimas escorrendo pelos olhos. Jamais havia sido agredida no trabalho. Agora entrega meu filho e sai da minha casa. Dona Verônica, sai! Você está despedida. Por favor, eu preciso desse emprego. Tenho minha mãe doente, meu sobrinho. Deveria ter pensado nisso antes de tentar se aproveitar da minha família. Luana entregou Rafael para Verônica com as mãos trêmulas. O bebê se debateu, chorando mais forte, estendendo os bracinhos na direção dela. Mamá, mamá, balbuciou Rafael. Pela primeira vez. Verônica gelou. Luana gelou. O que ele disse? Perguntou Verônica, a voz perigosamente baixa. Ele só está balbuciando. Ele chamou você de mãe. Não, dona Verônica, ele só... Está vendo? Está vendo o que você fez? Verônica segurava Rafael com força demais e o bebê chorava desesperadamente.
Você ensinou meu filho a te chamar de mãe. Eu nunca fiz isso. Eu sempre falei papai com ele. Mentirosa. Nesse momento, ouviram a porta da casa se abrir. Henrique havia chegado mais cedo. O que está acontecendo aqui? Ele subiu correndo ao ouvir os gritos e o choro de Rafael. Sua funcionária passou dos limites, disse Verônica, ainda segurando Rafael com força. Ela ensinou nosso filho a chamá-la de mãe. Henrique olhou para Luana, que estava com o rosto inchado da bofetada, depois para Verônica, que segurava Rafael de forma possessiva. Rafael falou mamãe? Perguntou ele, incrédulo. Falou. Para ela. Você não vê que ela está tentando roubar seu filho de você? Henrique se aproximou de Verônica e gentilmente pegou Rafael, que continuava chorando. Assim que estava nos braços do pai, o bebê olhou para Luana e repetiu: Mamá. Mamá. O coração de Henrique se partiu. Seu filho havia pronunciado a primeira palavra completa, e era mamãe. Mas não para a mãe que ele perdeu, nem para a mulher que deveria estar cuidando dele. Era para a faxineira. Luana, disse ele, a voz controlada, mas tensa. Acho melhor você ir para casa hoje. Doutor Henrique, por favor, eu posso explicar. Vá para casa. Vamos conversar quando os ânimos estiverem mais calmos. Conversar nada, interrompeu Verônica. Ela está despedida. Eu não quero essa mulher na minha casa nunca mais. Luana pegou sua bolsa com as mãos trêmulas. Na porta do quarto, olhou uma última vez para Rafael, que estendia os bracinhos na direção dela, ainda chorando. Mamá, mamá, repetia o bebê, e cada sílaba era uma punhalada. No coração de Luana. Na chuva de Salvador, esperando o ônibus que a levaria de volta para Cajazeiras, Luana chorou como não chorava há anos, não apenas por ter perdido o emprego, mas por ter deixado Rafael com aquela mulher que não sabia amá-lo. E pela primeira vez na vida, uma criança a havia chamado de mãe. 3 semanas se passaram desde que Luana foi despedida. O dinheiro que havia guardado já estava no fim, e as contas começavam a se acumular. Dona Irene tentava esconder a dor da artrite para não preocupar a filha, mas Luana percebia como ela gemia baixinho durante a noite. Tia, por que você está triste? Perguntou Pedrinho, abraçando as pernas de Luana, enquanto ela lavava pratos na pequena pia da cozinha. Tia não está triste, meu amor, só um pouco cansada. É por causa do bebê de Salvador? Luana se surpreendeu. Que bebê? Aquele que você falava no telefone com vovó Irene. Você disse que ele te chamou de mamãe. O coração de Luana se apertou. Mesmo tentando ser discreta, Pedrinho havia captado sua conversa com a mãe alguns dias atrás, quando ela desabafou sobre tudo o que havia acontecido. O bebê está bem, Pedrinho. Está com o papai dele. Mas você está com saudade. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Pedrinho tinha apenas 5 anos, mas era uma criança observadora e sensível. Às vezes a gente fica com saudade de pessoas que gosta, mesmo quando não pode estar perto delas, explicou Luana, secando as mãos e se agachando, para ficar na altura do sobrinho. Como eu fico da minha mãe. Exato, como você fica da sua mãe. Pedrinho assentiu, sério. Um dia ela vai voltar? Claro que vai, meu amor. E um dia a tia vai encontrar outro trabalho bom também. Mas internamente, Luana estava desesperada. Havia batido na porta de várias casas de família, enviado currículo para empresas de limpeza, procurado oportunidades em shoppings e lojas. Sempre a mesma resposta: não temos vaga, ou vamos entrar em contato. Na 4ª semana, a situação ficou crítica. Dona Irene acordou com as mãos tão inchadas que não conseguia segurar um copo d'água. Precisava urgentemente de medicamentos que custavam mais que o aluguel. Mãe, a senhora precisa ir ao posto de saúde, insistiu Luana. E ficar horas na fila para o médico dizer que não tem remédio? Minha filha, você sabe como funciona. Luana sabia. Dona Irene precisava de medicamentos caros, fisioterapia regular, acompanhamento médico especializado. Coisas que o SUS oferecia, mas com demora e dificuldade. Coisas que um plano de saúde privado daria, mas que custavam mais que a renda familiar inteira. Naquela noite, depois de colocar Pedrinho para dormir, Luana se sentou na pequena varanda do apartamento e pela primeira vez pensou em desistir. Talvez fosse melhor aceitar a proposta do primo que morava em São Paulo, trabalhar numa fábrica de costura por um salário baixo, mas pelo menos certo.
Deixar Salvador, deixar a mãe doente, com uma vizinha levar Pedrinho. Não, murmurou para si mesma. Não vou desistir. Foi então que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Luana, aqui é Miguel do condomínio Mansões do Atlântico. O porteiro. Luana sentiu o coração acelerar. Oi, Miguel, tudo bem? Olha, eu não sei se devo estar fazendo isso, mas você pode conversar? Claro. É sobre o bebê do doutor Henrique, o Rafael. Luana se levantou da cadeira, o coração disparado. O que aconteceu? Ele está no hospital, Luana, já faz 3 dias. No hospital? A voz de Luana saiu num fio. O que foi? Desidratação severa, pneumonia. Parece que ele parou de comer depois que você saiu. Só chorava, não aceitava comida de ninguém. Luana se apoiou na parede, as pernas falhando. O doutor Henrique está desesperado, continuou Miguel. Não sai do lado da cama. E aquela mulher, a Verônica, sumiu. Disse que não se inscreveu para cuidar de criança doente. Como assim sumiu? Fez as malas e foi embora. Deixou uma carta dizendo que não aguenta mais a pressão. Luana fechou os olhos imaginando Henrique sozinho no hospital, vendo o filho definhar sem entender o motivo. Miguel, onde ele está internado? Hospital São Rafael, UTI pediátrica. Mas Luana, é melhor você não ir. Pode complicar mais a situação. Depois de desligar, Luana não conseguiu dormir. Ficou caminhando pela casa pequena, lembrando do sorriso de Rafael, dos balbucios, de como ele se acalmava em seus braços. Lembrou da primeira vez que ele disse mamá, e como aquela palavra ainda ecoava em seus sonhos. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Usou os últimos reais que tinha para pegar um ônibus até o Hospital São Rafael. Não conseguia ficar em casa sabendo que Rafael estava sofrendo. A UTI pediátrica era um lugar de luzes frias e silêncios pesados. Através do vidro da sala de espera, viu Henrique sentado numa cadeira ao lado de uma cama pequena. Ele estava com a barba por fazer, a roupa amarrotada, os olhos vermelhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Rafael estava conectado a vários aparelhos, uma máscara de oxigênio cobrindo o rostinho que havia emagrecido assustadoramente. Luana se aproximou da porta de vidro. Uma enfermeira a impediu de entrar. Desculpe, só família pode entrar. Eu cuidava dele. Era funcionária da família. Mesmo assim, só família. Foi quando Henrique olhou na direção da porta e a viu. Por alguns segundos, eles se encararam através do vidro. Então ele se levantou lentamente e veio até a porta. Luana, como ele está? Henrique abriu a porta e saiu para o corredor. Estava visivelmente abalado. Os médicos dizem que é depressão infantil. Ele parou de comer, parou de reagir aos estímulos. Desenvolveu pneumonia porque o sistema imunológico ficou baixo. Depressão? Bebês podem ter depressão quando perdem alguém muito importante. O psicólogo infantil disse que você era a figura materna mais próxima que ele tinha. Luana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu sinto muito, Dr. Henrique. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu sei. Henrique passou a mão pelo rosto cansado. Verônica foi embora. Disse que eu devo escolher entre ela e você. Entre ter uma vida normal e ficar refém de uma funcionária. E o senhor? O que o senhor decidiu? Henrique olhou para o filho através do vidro. Rafael estava acordado, os olhinhos sem brilho fixos no teto. Decidi que meu filho é mais importante que qualquer coisa neste mundo. E que eu fui um idiota por deixar ela te expulsar da nossa casa. Nesse momento, uma enfermeira saiu do quarto. Doutor Montenegro? O Rafael está chamando mama de novo. Talvez seja melhor o senhor tentar falar com ele. Henrique olhou para Luana, depois para a enfermeira. Na verdade, disse ele, a voz embargada, acho que sei quem ele está chamando. Você gostaria de entrar? Perguntou Henrique. E Luana viu. Em seus olhos uma mistura de desespero e esperança. Com permissão especial dos médicos, Luana entrou na UTI pediátrica. Suas mãos tremiam quando se aproximou da cama onde Rafael estava deitado, tão pequeno entre os aparelhos, tão frágil. Oi, meu anjo, sussurrou ela, tocando gentilmente a mãozinha dele. Rafael virou a cabeça lentamente na direção da voz. Seus olhinhos, que estavam apagados há dias, de repente se iluminaram. Ele tentou sorrir por trás da máscara de oxigênio.
Mamá, murmurou, e suas mãozinhas pequenas se agitaram tentando alcançar Luana. A enfermeira-chefe, irmã Lúcia, uma mulher de meia-idade com décadas de experiência, observou a cena com interesse médico. É impressionante, comentou ela para Henrique. Em 30 anos trabalhando com pediatria, raramente vi uma reação tão imediata. O batimento cardíaco dele se estabilizou, a respiração melhorou. Quem é você para ele? Perguntou para Luana. Eu cuidava dele. Era faxineira na casa da família. Era muito mais que isso, disse Henrique baixinho. Era a única pessoa que realmente cuidava dele com amor. Irmã Lucia franziu a testa. O que aconteceu para vocês se separarem? Henrique hesitou, mas Luana respondeu. A companheira do Dr. Henrique achou que eu estava me intrometendo demais. Entendo. Irmã Lucia fez algumas anotações na prancheta. Doutor Montenegro, o senhor tem alguns minutos? Gostaria de conversar em particular. No corredor, longe dos ouvidos de Luana, a enfermeira-chefe foi direta. Essa criança sofreu abandono emocional grave. Os sintomas que ele apresenta são clássicos de bebês que perderam a figura de apego principal. Mas eu sempre estive presente. Fisicamente, talvez, mas o senhor me perdoe, criança precisa de mais que presença física. Precisa de afeto, de dedicação emocional, de alguém que entenda suas necessidades. Pelo que observei, essa moça tem isso. Henrique baixou a cabeça. Eu não sabia como ser, pai. Desde que Helena morreu. O senhor perdeu a esposa no parto? Sim. E se fechou emocionalmente, transferindo o cuidado da criança para terceiros? Sim. Doutor Montenegro, vou ser franca com o senhor. Seu filho quase morreu de tristeza. Literalmente. Se não recuperarmos o vínculo afetivo dele rapidamente, podemos ter sequelas graves no desenvolvimento. De volta ao quarto, Luana cantarolava baixinho para Rafael, que havia se acalmado completamente. A máscara de oxigênio havia sido reduzida para um catéter nasal, um progresso significativo. Como você aprendeu a cuidar tão bem de criança? Perguntou Henrique, com meu sobrinho Pedrinho. E minha irmã também foi embora quando ele era bebê. Sei como é ter uma criança que foi abandonada por quem deveria amar ela. Verônica não abandonou Rafael, defendeu Henrique automaticamente. Não? Luana o encarou. Ela alguma vez acordou de madrugada para cuidar dele? Deu comida na boca dele? Cantou. Para ele dormir? Brincou no chão com ele? Henrique ficou em silêncio. Abandonar não é só ir embora, doutor Henrique. Às vezes é estar presente e não ver, não se importar de verdade. Naquela tarde, enquanto Luana permanecia ao lado de Rafael, Henrique decidiu fazer algumas ligações. A primeira foi para sua assistente. Carla, preciso que você investigue alguns fatos para mim. Claro, doutor Montenegro. Quero saber tudo sobre o que aconteceu em casa nas semanas antes de Luana. Sair, câmeras de segurança, gravações do interfone, qualquer coisa. Algum problema específico? Preciso da verdade sobre o que realmente aconteceu. 2 horas depois, Carla ligou de volta. Doutor Montenegro, encontrei algumas coisas complicadas. O quê? As câmeras de segurança mostram várias situações em que Dona Verônica deixou o bebê chorando por longos períodos. Em uma ocasião, mais de 40 minutos. Também há registros de ela batendo na Luana. Batendo? Uma bofetada no rosto, no dia em que Luana foi despedida. E doutor, tem mais. Fala. Consegui acesso ao sistema de gravação do interfone. Dona Verônica fez várias ligações onde fala mal de Luana, inventando situações que não aconteceram. Que tipo de situações? Ela contou para várias pessoas que Luana estava tentando seduzir o senhor, que estava fazendo Rafael de refém emocional propositalmente, que era uma oportunista perigosa. Henrique sentiu o sangue ferver. Manda tudo isso para meu e-mail. Agora. Naquela noite, quando Luana se preparava para ir embora, não tinha dinheiro nem para ficar no hospital a noite toda, Henrique a chamou no corredor. Luana, preciso te pedir desculpas. Não precisa, doutor Henrique. Preciso sim. Descobri a verdade sobre o que aconteceu. Verônica mentiu para mim sobre tudo. Luana não disse nada, apenas esperou. Vi as gravações das câmeras de segurança. Vi ela te batendo. Vi os momentos em que deixou Rafael chorando. Sozinho. E ouvi as ligações onde ela inventou coisas sobre você. Doutor,
Você estava certa quando disse que Rafael não era filho dela. Uma mãe de verdade jamais faria o que ela fez. Luana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Quero te oferecer seu emprego de volta, continuou Henrique, mas não como faxineira, como babá oficial do Rafael, com salário justo, carteira assinada, plano de saúde. Doutor Henrique, eu sei que você tem sua mãe e seu sobrinho para cuidar. Posso ajudar com isso também. Plano de saúde para sua mãe e escola particular para Pedrinho. Luana olhou através do vidro para Rafael, que dormia tranquilo pela primeira vez em semanas. Por que o senhor está fazendo isso? Porque meu filho te ama. E eu também comecei a entender por quê. Naquele momento, Luana tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de todos à sua volta. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? O senhor precisa aprender a ser pai de verdade. Não é suficiente me contratar para amar seu filho por você. Ele precisa do senhor também. Henrique assentiu lentamente. Você vai me ensinar? Vamos aprender juntos. Uma semana depois, Rafael recebeu alta médica. A transformação foi visível. O bebê havia recuperado o peso, voltara a sorrir e respondia ativamente aos estímulos. Os médicos consideraram sua recuperação quase milagrosa. Medicina não explica tudo, disse irmã Lucia para Henrique na saída do hospital. Às vezes o amor cura, mais que qualquer remédio. De volta ao apartamento, a rotina começou a se estabelecer de forma diferente. Luana não era mais a faxineira que cuidava da criança nas horas vagas. Agora era oficialmente a babá, com direitos e responsabilidades claras. E Henrique, pela primeira vez desde a morte da esposa, estava tentando aprender a ser pai. Como eu sei se ele está com fome ou com sono? Perguntou Henrique numa manhã, observando Luana preparar a mamadeira de Rafael. Olha os sinais que ele dá. Quando está com fome, ele leva a mãozinha à boca, faz movimento de sugar. Quando está com sono, esfrega os olhinhos e fica mais manhoso. Henrique prestava atenção a cada detalhe, como se estivesse aprendendo uma língua nova. E, em certo sentido, estava. A linguagem do amor paternal. Pá, balbuciou Rafael, estendendo os bracinhos para o pai. Ele está chamando você, sorriu Luana. Henrique pegou o filho no colo, ainda um pouco desajeitado, mas com crescente confiança. Oi, meu filho. Papai está aqui. Rafael tocou o rosto do pai com curiosidade, explorando a barba, os óculos. Henrique riu, um som que Luana não ouvira antes, genuíno e leve. Ele está me conhecendo de verdade agora, disse Henrique admirado. Bebê precisa de tempo para confiar, mas quando confia é amor para a vida toda. Nos dias que se seguiram, Henrique começou a participar ativamente da rotina do filho. Levantava de madrugada quando Rafael chorava, aprendeu a trocar fraldas, desastradamente no início, e descobriu que tinha jeito para fazer Rafael rir com caretas engraçadas. Você está indo bem, elogiou Luana numa tarde, vendo Henrique brincando no chão com Rafael. Você acha? Tenho certeza. Olha como ele te olha agora. É amor puro. Era verdade. Rafael fixava o olhar no pai com admiração, segurava firme em seu dedo, sorria quando ouvia sua voz. Mas a mudança não estava acontecendo apenas na relação entre pai e filho. Henrique começou a perceber detalhes sobre Luana que antes passavam despercebidos. Como ela cantarolava baixinho enquanto cuidava de Rafael. Como seus olhos se iluminavam quando o bebê atingia um novo marco de desenvolvimento. Como ela falava sobre Pedrinho e Dona Irene com amor incondicional. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele numa tarde enquanto Rafael cochilava. Claro. Por que você nunca se casou? Teve filhos? Luana ficou um pouco constrangida. Nunca tive tempo. Desde que meu pai morreu, minha vida foi trabalhar e cuidar da família. Você nunca quis algo para você? Claro que quis. Sonhava em estudar pedagogia, trabalhar com criança de forma oficial, ter uma família própria, mas ela deu de ombros. A vida às vezes toma rumos diferentes do que planejamos. E agora? Com um emprego estável, plano de saúde para sua mãe, você pode retomar esses sonhos. Luana sorriu. Um passo de cada vez. Por enquanto estou feliz cuidando do Rafael. Ele tem sorte de ter você. Eu também tenho sorte de ter ele. Henrique a observou por alguns segundos. Havia algo mudando em sua percepção sobre Luana. Não era mais apenas a funcionária eficiente ou a cuidadora dedicada.
Era uma mulher forte, generosa, que havia sacrificado seus próprios sonhos para cuidar de outros. Naquela noite, depois que Luana foi para casa, Henrique ligou para sua mãe, que morava no Rio de Janeiro. Mãe, preciso te contar uma coisa. Fala, meu filho. Contratei uma babá para o Rafael. Que bom. Era hora de você ter ajuda profissional. Ela é especial. Rafael melhorou muito com ela, e eu também estou aprendendo a ser pai. Como assim? Henrique contou toda a história. Como Luana cuidara de Rafael quando ele estava negligenciado, como Verônica havia expulsado a hospitalização do bebê e como a presença de Luana havia sido fundamental para a recuperação. Parece que essa moça foi uma bênção na vida de vocês, disse sua mãe. Foi. Mãe, acho que estou me sentindo atraído por ela. Isso é natural, filho. Ela cuida do seu bebê, te ensina a ser pai. É normal desenvolver sentimentos. Mas é cedo demais. Helena morreu há pouco mais de um ano. Henrique, a voz de sua mãe ficou suave. Helena se foi. Ela gostaria de ver você e Rafael felizes. Não existe tempo certo para o coração. Mas Luana é minha funcionária. Seria apropriado? Se os sentimentos forem verdadeiros e mútuos, vocês encontram um jeito. O importante é que Rafael tenha uma família que o ame. No dia seguinte, Henrique chegou em casa mais cedo e encontrou uma cena que o emocionou profundamente. Luana estava sentada no chão da sala, com Rafael no colo, mostrando um livro de figuras coloridas. Olha, meu amor, a vaca faz mu e o gato faz miau. Rafael tentava imitar os sons balbuciando alegre. Quando viu o pai, apontou para ele e disse claramente, papai. Ele falou papai, exclamou Henrique emocionado. Falou! Estava treinando à tarde. Toda, riu Luana. Henrique se juntou a eles no chão. Rafael, agora com 9 meses, estava cada vez mais esperto e interativo. Conseguia sentar sozinho, respondia ao próprio nome e havia começado a engatinhar. Mamá, disse Rafael, olhando para Luana. Depois papai, olhando para Henrique. Sua família está completa, brincou Luana, mas havia algo melancólico em sua voz. Nossa família, corrigiu Henrique gentilmente. Luana olhou para ele, surpresa com a correção. Naquele momento, seus olhos se encontraram, e ambos sentiram algo mudando entre eles. Algo além da responsabilidade com Rafael, algo que estava crescendo silenciosamente há semanas. Rafael, percebendo a tensão no ar com a intuição típica das crianças, deu uma risadinha e bateu palmas como se estivesse celebrando algo que os adultos ainda não haviam admitido. 2 meses depois, a vida da família havia encontrado um ritmo harmonioso. Rafael, agora com 11 meses, dava seus primeiros passinhos, cambaleantes pela sala, sempre com Luana ou Henrique por perto, para aparar suas quedas. O apartamento, antes silencioso e frio, estava cheio de risos infantis e conversas animadas. Cuidado, meu amor, disse Luana, agachando-se de braços abertos, enquanto Rafael tentava caminhar da poltrona até ela. O menino deu 3 passos vacilantes antes de se jogar em seus braços, rindo gostosamente. Henrique, que trabalhava no laptop na mesa de jantar, parou para observar a cena. Estava acontecendo com frequência. Ele se distraía do trabalho para ficar vendo Luana e Rafael brincarem. Havia algo profundamente aconchegante naquelas interações que preenchiam um vazio em seu peito que ele nem sabia que existia. Acho que ele vai andar bem cedo, comentou Henrique. Com certeza. Ele é determinado, igual ao pai. O comentário fez Henrique sorrir. Luana havia começado a fazer essas observações, traços de personalidade que Rafael havia herdado dele. Era uma intimidade nova, uma cumplicidade que se formara naturalmente. Naquela tarde, Dona Irene veio visitar o apartamento pela primeira vez. Henrique havia insistido em buscá-la pessoalmente em Cajazeiras, querendo conhecer a mãe da mulher que cuidava tão bem de seu filho. Meu Deus do céu, suspirou Dona Irene ao entrar no apartamento. Que lugar bonito. Fica à vontade, Dona Irene, disse Henrique gentilmente. Esta é a sua casa também. A senhora de 62 anos, com os cabelos grisalhos, presos em coque e usando seu melhor vestido, observava tudo com admiração respeitosa. Mas foi quando viu Rafael que seus olhos se encheram de lágrimas.
Este é o bebezinho que minha Luana tanto fala? Rafael, que estava no colo de Luana, estendeu os bracinhos para a senhora desconhecida, como se reconhecesse bondade em seu olhar. Olha que criança linda, disse Dona Irene, pegando Rafael no colo com a experiência de quem criou filhos. E que olhos inteligentes. Parece que já entende tudo que a gente fala. Ele entende mesmo, riu Henrique. É muito esperto. Puxou ao pai, disse Dona Irene, e depois, dirigindo-se a Henrique. Doutor Henrique, posso falar uma coisa? Claro, Dona Irene. Obrigada por dar essa oportunidade à minha filha. Ela nasceu para cuidar de criança. Sempre foi assim, desde pequena. Luana ficou vermelha. Mãe, é verdade. Quando você tinha 12 anos, já cuidava dos filhos das vizinhas melhor que muita mãe por aí. Durante o almoço, Henrique observou as interações entre as 3 mulheres mais importantes da vida de Rafael. Luana, Dona Irene e, por videochamada, sua própria mãe, que havia pedido para conhecer a moça especial de quem tanto ouvia falar. Luana é linda, disse sua mãe através da tela. E Rafael está tão bem, gorducho, sorridente, completamente diferente da última vez que conversamos. É o amor dela que faz isso, disse Henrique, sem perceber como suas palavras soaram reveladoras. Luana ficou corada, mas sorriu. E você, meu filho? Perguntou sua mãe. Como está se sentindo? Bem, mãe, muito bem. Acho que finalmente estou aprendendo a ser pai. Com uma professora excelente, completou sua mãe, piscando para Luana através da tela. Após o almoço, enquanto Dona Irene brincava com Rafael na sala e Henrique atendia uma ligação de trabalho, Luana arrumava a cozinha. Sua mãe se aproximou. Filha, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você gosta dele, né? Luana quase derrubou o prato que secava. Gosto de quem? Do doutor Henrique, do jeito que você fala dele, do jeito que seus olhos brilham. Mãe, ele é meu patrão. E daí? Ele é homem, você é mulher. Ele é viúvo, você é solteira. Ambos cuidam da mesma criança. Não é tão simples assim. Por que não? Luana suspirou. Porque somos de mundos diferentes, mãe. Ele é rico, estudado, empresário. Eu sou uma babá, uma faxineira que virou babá. Minha filha. Dona Irene pegou as mãos da filha. Você acha que amor vê diferença de classe? Você cuida do filho dele como se fosse seu. Ele te trata com respeito e carinho. Vocês formam uma família linda juntos. Mas eu não quero que ele pense que estou interessada no dinheiro dele, como a Verônica falava. Qualquer um com 2 olhos na cara vê que seu interesse é no bebê, não no dinheiro. E pelo jeito como ele olha para você, minha filha, esse homem está apaixonado. Naquela noite, após levar Dona Irene de volta a Cajazeiras, Henrique voltou ao apartamento, encontrou Luana dando banho em Rafael. Era a hora favorita do bebê. Ele adorava a água morna e os brinquedinhos coloridos que flutuavam na banheira. Patinho amarelo, patinho azul, cantava Luana, fazendo os patinhos de plástico nadarem ao redor de Rafael, que ria gostosamente. Posso ajudar? Perguntou Henrique da porta do banheiro. Claro, Rafael adora quando o papai ajuda no banho. Henrique arregaçou as mangas e se juntou à brincadeira. Seus dedos ocasionalmente tocavam os de Luana, quando ambos pegavam brinquedos ou ajudavam Rafael a se equilibrar. Cada toque casual enviava pequenas ondas de eletricidade entre eles. Luana, disse Henrique, quando terminaram de vestir Rafael para dormir. Sim? Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você é feliz aqui, trabalhando conosco? Muito feliz. Por quê? É que você abriu mão de muita coisa por nós. Seus sonhos, sua liberdade. Eu não abri mão de nada, Henrique. Ela usou o nome dele sem o doutor, algo que havia começado a fazer naturalmente. Encontrei minha vocação. Rafael me ensinou que eu nasci para ser mãe, mesmo que não seja biologicamente. E você nunca pensa em ter filhos próprios? Luana olhou para Rafael, que dormia tranquilamente no berço. Às vezes tenho a sensação de que ele já é meu filho, que esta já é minha família. Henrique se aproximou, ficando ao lado dela, enquanto observavam Rafael dormir. E se fosse mesmo? Perguntou ele. Baixinho. Como assim? E se esta fosse realmente sua família? Sua casa? Seu filho? Luana olhou para ele, o coração acelerado. Havia algo na voz dele, no jeito como ele a encarava,
que fazia seu peito se apertar de emoção. Henrique, sussurrou ela, eu sei que é cedo, sei que a situação é complicada, mas não consigo mais fingir que você é apenas a babá do Rafael. Não quando o quê? Não quando eu estou me apaixonando por você. A confissão de Henrique ecoou pelo quarto, deixando ambos em um silêncio carregado de emoção. Luana sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Henrique, Ela começou, mas foi interrompida pelo toque do telefone dele. Deixa tocar, disse ele, não desviando o olhar do rosto dela. Mas o telefone insistiu, e então o dela também começou a tocar. Acho melhor atender, murmurou Luana, pegando o celular. Era Miguel, o porteiro. Luana, você está vendo as notícias? Que notícias? Miguel? Liga à TV, canal 13, rápido. Henrique, que também recebera uma ligação similar de sua assessora de imprensa, ligou à televisão da sala. O que viram os deixou em choque. Na tela, uma Verônica perfeitamente produzida, com lágrimas nos olhos, dava uma entrevista para um programa de fofocas da TV local. Foi uma situação terrível, Márcia. Eu amava aquele bebê como se fosse meu filho, mas essa mulher fez uma manipulação psicológica terrível. Você está falando da babá? Perguntou a apresentadora Márcia Oliveira, conhecida por suas entrevistas sensacionalistas. Ela não era babá, era faxineira. Uma faxineira que se aproveitou da vulnerabilidade de Henrique para tentar roubar a família dele. Luana sentou-se pesadamente no sofá, o rosto pálido. Conte para nossos telespectadores o que realmente aconteceu, instigou Márcia. Luana Santos chegou à nossa casa se fazendo de coitadinha. Mãe doente, sobrinho para criar, tocou no coração de Henrique. Mas logo vi que era tudo calculado. Como assim calculado? Ela começou a dar atenção excessiva ao bebê, a criar uma dependência emocional proposital. Rafael só se acalmava com ela, só comia se ela desse a comida, só dormia se ela cantasse. Era uma manipulação cruel. E o pai da criança não percebia? Henrique estava vulnerável, viúvo, sozinho, trabalhando demais. Ela se aproveitou disso. Começou a agir como se fosse a dona da casa, como se fosse a mãe do bebê. Henrique segurava, firme o controle remoto, os nós dos dedos esbranquiçados. Mas o que te incomodava mais, né? Continuou Márcia. O jeito manipulador dela. Ensinava o bebê a chamá-la de mamãe. Trazia coisas de casa dele como se estivesse marcando o território. E pior, começou a me provocar, a fazer cenas de ciúme, tentando me expulsar para ficar sozinha com Henrique. Ela tentava seduzir seu companheiro, descaradamente. Roupas justas, sempre inventando desculpas para falar com ele, olhares provocativos. Sério, uma funcionária não age assim, né? Luana se levantou bruscamente. Eu preciso ir para casa. Luana, espera. Não, Henrique, você viu o que ela falou. Amanhã a cidade inteira vai estar falando de mim. Vão dizer que sou interesseira, manipuladora. Ninguém que te conhece acredita nisso. As pessoas não me conhecem. Vão ver uma faxineira pobre tentando se dar bem com um empresário rico. É exatamente o que ela queria. Na televisão, Verônica continuava. Tive que sair da casa onde era feliz porque não aguentei ver aquela situação. Uma mulher tentando destruir uma família, usando um bebê inocente como arma. E onde está essa Luana agora? Perguntou Márcia. Volta e meia. Ela está lá. Henrique é muito bom, muito inocente. Não consegue ver a manipulação. Mas eu tenho certeza de que mais cedo ou mais tarde a máscara dela vai cair. Você tem provas dessas acusações? Tenho testemunhas, tenho áudios. Se for necessário, vou expor tudo. Henrique desligou a TV com força. Isso é mentira, tudo mentira. Mas vai parecer verdade para quem não sabe dos fatos, disse Luana, pegando a bolsa. Tenho que ir. Não vai. Vamos esclarecer isso. Vou processar ela por calúnia e difamação. E enquanto isso, vou ser conhecida em toda Salvador como a faxineira que tentou aplicar um golpe. Vai respingar no senhor, na sua empresa. Eu não me importo. Mas eu me importo. E não é só comigo. É com minha mãe, com Pedrinho. Imagine, eles vendo essa entrevista, ouvindo os comentários dos vizinhos. Naquele momento, o telefone de Henrique tocou. Era Carla, sua assessora. Doutor Montenegro, está sendo um caos. As redes sociais estão pegando fogo. O nome da empresa já está sendo mencionado.
Precisa tomar uma posição. Que tipo de posição? Esclarecimento público ou demissão da funcionária para acalmar a situação? Henrique olhou para Luana, que ouvira tudo. Jamais vou demitir a Luana. Então precisa de uma estratégia de comunicação urgente. Depois de desligar, Henrique encontrou Luana arrumando as coisas de Rafael. O que você está fazendo? Deixando tudo organizado. Vou embora hoje. De jeito nenhum. Henrique, seja razoável. Enquanto eu estiver aqui, essa polêmica não vai parar. Ela vai continuar dando entrevistas, inventando mentiras. E você vai fugir? Vai deixar ela ganhar? Não é fugir. É proteger todos nós. Inclusive Rafael. Como se tivesse ouvido seu nome, Rafael acordou e começou a choramingar no berço. Luana foi até ele automaticamente, pegando-o no colo. Mamá, murmurou Rafael, ainda sonolento, aninhando-se no pescoço dela. Está vendo? Disse Henrique. Ele precisa de você. Eu preciso de você. E eu preciso proteger vocês da tempestade que está vindo. Naquela noite, mesmo com Henrique insistindo para que ficasse, Luana foi para casa. Ela precisava pensar, conversar com a mãe, entender como lidar com a situação. Em Cajazeiras, encontrou Dona Irene assistindo a um programa de TV onde discutiam o caso da babá manipuladora. Minha filha, que história é essa? Luana contou tudo. A entrevista de Verônica, as acusações, a repercussão nas redes sociais. E você acredita que fugir vai resolver alguma coisa? Perguntou Dona Irene. Mãe, se eu ficar, vou arrastar Henrique e Rafael para essa lama. E se você sair, vai provar que as acusações dela eram verdadeiras, que você realmente estava só interessada em se dar bem. Não tem saída, mãe. Tem sim, a verdade. Vocês têm que contar a verdade. Quem vai acreditar na versão de uma faxineira contra uma mulher rica e bem relacionada? As pessoas que realmente importam. E Deus sabe a verdade, minha filha. No dia seguinte, a situação piorou. Paparazzi apareceram na porta do condomínio. O nome de Henrique foi parar nos principais blogs de fofoca da Bahia. Funcionários da empresa dele começaram a fazer perguntas, e Rafael, sensível às tensões dos adultos, voltou a ficar irritado e choramingar constantemente. Foi quando Henrique tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para Márcia Oliveira, a mesma apresentadora que entrevistara Verônica. Quero dar uma entrevista, contar minha versão dos fatos. Doutor Montenegro, o senhor tem certeza? Uma exposição assim pode ser perigosa para sua imagem. Minha imagem não importa. O que importa é a verdade. E a verdade é que Luana Santos salvou meu filho. E pode ter salvado a mim também. No estúdio da TV Bahia, Henrique ajustou o paletó e respirou fundo. Ao seu lado, Luana estava visivelmente nervosa, as mãos trêmulas no colo. Ele havia insistido para que ela participasse da entrevista. Era a única forma de confrontar diretamente as mentiras de Verônica. No ar em 3, 2, 1, disse o diretor. Boa noite, Salvador. Sou Márcia Oliveira e hoje temos conosco Henrique Montenegro, empresário, e Luana Santos, para esclarecer as polêmicas declarações de Verônica Mendes sobre manipulação e interesse financeiro. Doutor Henrique, o senhor pediu essa entrevista. Por quê? Henrique olhou diretamente para a câmera. Porque mentiras estão sendo espalhadas sobre uma pessoa que salvou meu filho. E eu não posso ficar calado vendo isso. Salvou como? Meu filho Rafael nasceu de uma gravidez complicada. Perdi minha esposa Helena no parto. Eu não sabia como ser pai sozinho. Me fechei emocionalmente e praticamente terceirizei os cuidados do meu bebê. Luana o observou falar, vendo a dor em seus olhos ao relembrar aquele período. Foi aí que Luana chegou à nossa casa, continuou Henrique. Não como babá, mas como faxineira. Ela percebeu que Rafael estava sendo negligenciado e, por iniciativa própria, começou a cuidar dele nas horas vagas. Mas a senhora Verônica afirma que isso foi calculado, uma manipulação, disse Márcia para Luana. Posso mostrar uma coisa? Disse Luana, tirando uma pasta da bolsa. São as gravações das câmeras de segurança da casa. Márcia se surpreendeu. Gravações? Doutor Henrique me autorizou a trazê-las. Mostram exatamente o que acontecia quando Verônica estava sozinha com Rafael. As imagens foram exibidas na tela. Verônica deixando Rafael chorar por mais de 1 hora enquanto falava ao telefone.
Verônica empurrando o bebê com impaciência. Verônica batendo no rosto de Luana. O estúdio ficou em silêncio. Meu Deus, murmurou Márcia. Essas imagens são chocantes. Esta é a mulher que diz amar meu filho como se fosse dela, disse Henrique, a voz carregada de emoção. Enquanto isso, Luana cuidava de Rafael como se fosse seu próprio bebê. Luana, você pode nos contar sua versão do que aconteceu? Luana respirou fundo. Eu trabalho desde os 15 anos. Sempre cuidei da minha família com honestidade. Quando cheguei à casa do Dr. Henrique, vi um bebê que estava sendo negligenciado. Não consegui fingir que não via. Você tinha interesse romântico no Dr. Henrique desde o início? Não, respondeu Luana firmemente. Meu interesse era em Rafael. Um bebê não escolhe nascer, não escolhe perder a mãe. Ele precisava de alguém que se importasse de verdade. E quando isso mudou? Perguntou Márcia, percebendo a tensão entre eles. Henrique e Luana se entreolharam. Mudou quando eu percebi que não conseguia mais distinguir onde terminava o amor pelo meu filho e começava o que eu sentia por ela, disse Henrique. Luana me ensinou a ser pai, me ensinou que família não é só sangue, é cuidado diário, é presença, é amor incondicional. E a motivação financeira que Verônica mencionou? É uma mentira cruel, disse Luana. Posso provar. Ela tirou outros papéis da pasta. Estes são meus contra-cheques dos últimos 3 meses. O Dr. Henrique sempre insistiu em me pagar mais do que eu pedia. Eu que recusava. Márcia examinou os documentos. É verdade, Dr. Henrique. Luana valia muito mais do que qualquer salário que eu pudesse oferecer. Ela devolveu meu filho para mim. Me devolveu a capacidade de amar. Você pode nos contar sobre o período em que Rafael foi hospitalizado? A voz de Henrique se embargou. Depois que Verônica expulsou Luana, meu filho entrou em depressão. Parou de comer, de reagir aos estímulos. Quase morreu de tristeza. E como foi o reencontro? Milagroso, disse Luana. Assim que cheguei ao hospital, Rafael reagiu imediatamente. Os médicos disseram que nunca viram nada. Igual. Márcia se virou para a câmera. Temos aqui o depoimento da irmã Lúcia, enfermeira-chefe da UTI pediátrica do Hospital São Rafael, que acompanhou o caso. Na tela apareceu a entrevista gravada com a enfermeira. Em 30 anos de pediatria, raramente vi uma conexão tão forte entre cuidadora e criança. O bebê literalmente voltou à vida quando ela chegou. Se isso é manipulação, então é a manipulação mais amorosa que já presenciei. Dr. Henrique, qual é sua relação com Luana? Hoje, ela é a babá oficial do meu filho, com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas. Mas é muito mais que isso. Ela é... Henrique hesitou, olhando para Luana. Ela é a mulher que eu amo. A confissão pública fez Luana arregalar os olhos. Não esperava que ele fosse tão direto na televisão. E você, Luana? Quais são seus sentimentos? Eu amo Rafael como se fosse meu filho. E amo Henrique pelo homem que ele se tornou, pelo pai dedicado que escolheu ser. Vocês pretendem se casar? Um passo de cada vez, sorriu Henrique. Por enquanto, queremos que as pessoas saibam a verdade. Luana não é uma oportunista. É uma mulher honesta que merece respeito. E como fica a situação com Verônica? Estamos processando ela por calúnia e difamação, disse Henrique. Ela quase destruiu a reputação de uma pessoa íntegra por puro egoísmo. Após a entrevista, ainda no estúdio, Márcia os procurou nos bastidores. Vocês sabem que essa entrevista vai repercutir muito, né? Esperamos que sim, disse Henrique. A verdade precisa ser contada. Posso dar um conselho? Vocês deveriam aparecer juntos mais vezes. Como família, as pessoas precisam ver que o amor de vocês é real. No caminho de volta para casa, Luana estava quieta. Está arrependida de ter feito a entrevista? Perguntou Henrique. Não. Estava pensando na coragem que você teve de me defender publicamente, de assumir seus sentimentos na TV. Era o mínimo que eu podia fazer. Você enfrentou Verônica por Rafael. Agora eu enfrento o mundo por você. E se as pessoas não acreditarem? Então elas não merecem nossa preocupação. As pessoas que importam sabem quem você é. No dia seguinte, a repercussão foi imensa. As redes sociais se dividiram, mas a maioria dos comentários era favorável ao casal. Muitas pessoas se identificaram com a história de Luana. Mães solteiras, cuidadoras,
mulheres trabalhadoras que viram nela uma representação de sua própria luta. E Rafael, alheio a toda polêmica, continuou crescendo feliz, cercado pelo amor de quem realmente importava. 3 semanas após a entrevista na televisão, a vida de Henrique e Luana havia se estabilizado. As redes sociais continuavam repercutindo a história, mas agora de forma majoritariamente positiva. Muitas pessoas enviavam mensagens de apoio, mães compartilhavam suas próprias experiências com cuidadoras dedicadas e até mesmo personalidades públicas se manifestaram a favor do casal. Rafael, agora com 1 ano e 2 meses, dava seus primeiros passos firmes pela casa, sempre correndo para os braços de mamá ou papai, as 2 palavras que dominava perfeitamente. Olha só ele indo buscar o ursinho, riu Luana, vendo Rafael caminhar determinado até o sofá, onde estava seu brinquedo favorito. Cada dia mais esperto, disse Henrique, que trabalhava no laptop na mesa de jantar, mas sempre de olho nas travessuras do filho. Era uma tarde tranquila de sábado, quando a campainha tocou. Henrique foi atender e se deparou com 2 policiais civis. Doutor Henrique Montenegro? Sim, sou eu. Delegado Santos, da 14ª Delegacia. Precisa comparecer conosco para prestar depoimento. Depoimento sobre o quê? Verônica Mendes registrou queixa por ameaça e coação. Alega que o senhor está usando sua influência e poder econômico para persegui-la. Luana, que ouvira a conversa, aproximou-se com Rafael no colo. Isso é absurdo, disse Henrique. Eu nem tive contato com ela desde que saiu de casa. São as alegações dela, doutor. O senhor pode acompanhar a gente? No caminho para a delegacia, Henrique ligou para seu advogado, Dr. Carlos Mendonça, um dos criminalistas mais respeitados de Salvador. Carlos, preciso de você na delegacia agora. Verônica está tentando inverter a situação. Já estou a caminho. Não fale nada sem minha presença. Na delegacia, Henrique descobriu que Verônica havia montado um dossiê completo contra ele e Luana. Alegava perseguição, ameaças indiretas através de terceiros e tentativa de destruir sua imagem pública. Ela está desesperada, comentou o Dr. Carlos após analisar o caso. Isso é claramente uma tentativa de se vitimizar antes que nosso processo por calúnia vá para frente. Pode dar alguma coisa? Improvável. Mas vai gerar mais exposição, mais dor de cabeça. É exatamente o que ela quer. Enquanto isso, em casa, Luana recebia uma ligação inesperada. Alô? Fala, Luana? Sim, quem é? Aqui é Ana Paula, da produção do programa da Márcia Oliveira. Temos uma situação urgente. Que situação? Verônica Mendes está aqui no estúdio. Chegou sem avisar, dizendo que tem provas definitivas contra vocês. Quer dar uma segunda entrevista? Luana sentiu o sangue gelar. Que tipo de provas? Não sabemos. Ela trouxe um pendrive e várias fotos. Está falando em áudios comprometedores. Vocês vão deixar ela falar? O programa vai ao ar ao vivo em 1 hora. Márcia quer dar o direito de resposta para vocês, mas o Dr. Henrique não está atendendo o celular. Ele está na delegacia. Na delegacia? Luana explicou rapidamente a situação. Olha, Luana, posso sugerir uma coisa? Você vem sozinha. Representa a família. Não pode deixar ela falar sozinha na televisão. 1 hora depois, Luana estava no estúdio, o coração disparado. Verônica estava na maquiagem preparando-se para a entrevista quando a viu. Olha só quem apareceu, disse com sarcasmo. A Santa Luana. Verônica, por quê? Você está fazendo isso? Fazendo o quê? Contando a verdade? Você sabe que está mentindo. Sei. Então explica isso aqui. Verônica mostrou o celular com várias fotos. Você e Henrique se beijando na varanda do apartamento. 2 semanas depois que oficialmente assumiram o relacionamento. Luana examinou as fotos. Eram reais, mas tiradas de contexto. Essas fotos foram tiradas ontem à noite. Você estava nos espionando? Estava protegendo meus interesses. Essas fotos provam que vocês já tinham um caso há muito tempo. Não provam nada disso. Ah, não, e estes áudios? Verônica mostrou um gravador digital. Conversas suas com sua mãe, falando sobre como ia conquistar o Henrique. Luana ficou confusa. Que áudios? Eu nunca disse isso. No ar em 5 minutos, gritou um assistente de produção. Dr. Carlos chegou correndo ao estúdio, com o Henrique logo atrás. Paramos tudo, disse o advogado.
Minha cliente não vai participar sem analisar essas supostas provas. Tarde demais, disse Verônica triunfante. O programa já está começando. No estúdio, Márcia iniciou. Boa noite, Salvador. Verônica Mendes retorna ao nosso programa com novas revelações sobre o caso que tem movimentado nossa cidade. Márcia, descobri coisas chocantes, disse Verônica, exibindo as fotos na tela. Estas imagens provam que Luana e Henrique já tinham um relacionamento antes mesmo dele terminar comigo. As fotos mostravam Henrique e Luana se beijando na varanda, mas sem contexto temporal claro. E não é só isso, continuou Verônica. Tenho aqui áudios onde Luana confessa para a mãe que planejou seduzir Henrique desde o primeiro dia. Ela reproduziu o áudio. A voz soava como a de Luana. Mãe, esse homem é rico e solitário. Vou conquistar ele através do bebê. É minha chance de sair da pobreza. Na plateia, Luana ficou pálida. A voz era parecida com a sua, mas ela jamais havia dito aquelas palavras. Isso é montagem, gritou ela, levantando-se da cadeira. Prove, desafiou Verônica. Foi então que Dr. Carlos se aproximou do microfone. Posso provar, sim. Verônica Mendes está cometendo vários crimes neste momento. Como assim? Perguntou Márcia. Primeiro, invasão de privacidade. Ela admitiu ter fotografado meus clientes em propriedade privada sem autorização. Segundo, falsidade ideológica. Esses áudios são montagens feitas com inteligência artificial. Inteligência artificial? Sim, tecnologia que permite criar áudios falsos, usando samples de voz real. E terceiro, Dr. Carlos mostrou um papel. Ela está descumprindo uma medida protetiva. Foi proibida pela justiça de se aproximar da família Montenegro. Verônica empalideceu. Que medida protetiva? A que foi expedida ontem após sua denúncia falsa na delegacia. O juiz analisou nosso processo por calúnia e difamação e concedeu a medida. Você não poderia estar aqui. Márcia olhou para a produção confusa. E tem mais, continuou o advogado. Descobrimos que Verônica tem um histórico. Já foi processada 2 vezes por aplicar golpes sentimentais em homens ricos. Uma vez no Rio de Janeiro, outra em São Paulo. Isso é mentira, protestou Verônica. São documentos públicos, podem verificar. A situação no estúdio ficou tensa. A produção decidiu interromper a transmissão ao vivo. Nos bastidores, Verônica foi confrontada pela produção e pelo advogado. Diante das evidências, ela finalmente desmoronou. Está bem, eu inventei os áudios, mas vocês destruíram minha vida. Eu amava Henrique. Você amava o dinheiro dele, disse Henrique calmamente. E quando percebeu que não conseguiria me manipular, tentou destruir quem realmente me fez feliz. Verônica Mendes, disse o delegado que havia chegado ao estúdio. Você está presa por violação de medida protetiva, calúnia, difamação e falsificação de documentos. Enquanto Verônica era levada algemada, Luana se abraçou com Henrique, finalmente sentindo que o pesadelo havia terminado. Acabou, sussurrou ele no ouvido dela. Finalmente acabou. E agora? Perguntou Luana. Agora vivemos nossa vida, em paz. Rafael, que havia ficado com Dona Irene durante todo o drama, os aguardava em casa. Quando os viu entrar juntos, deu seus passinhos cambaleantes e se jogou nos braços dos dois, como se soubesse que sua família finalmente estava segura e completa. 2 anos depois. O sol da manhã de dezembro iluminava o jardim da nova casa em Estela. Mares, onde Henrique, Luana e Rafael haviam se mudado após o casamento. A residência, menor que o apartamento de luxo da Barra, mas infinitamente mais aconchegante, estava decorada para uma festa especial. Tia Luana! Tia Luana! Gritou Pedrinho, agora com 7 anos, correndo pelo quintal com Rafael, que aos 3 anos havia se tornado seu melhor amigo e companheiro de travessuras. Calma, meninos, a festa só começa daqui a pouco, riu Luana, que organizava os últimos detalhes para a inauguração do Instituto Rafael, Centro de Desenvolvimento Infantil, projeto social que ela e Henrique haviam criado juntos. Dona Irene, muito melhor com o tratamento médico adequado que agora podia pagar, organizava os quitutes na mesa. Minha filha, você tem certeza de que vai dar conta de tudo isso? A gente vai dar conta, mãe. Eu, Henrique
e toda a equipe. O instituto ocupava uma casa ampla no mesmo bairro, reformada especialmente para receber crianças de 0 a 5 anos, cujas mães trabalhavam como domésticas, faxineiras, cozinheiras, profissões que Luana conhecia bem. O projeto oferecia cuidado integral, estimulação precoce e apoio às famílias, tudo de forma gratuita. "Mamãe, posso ajudar?" perguntou Rafael, puxando a saia do vestido de Luana. "Claro, meu amor. Você pode ajudar vovó Irene com os docinhos." Rafael havia começado a chamá-la de mamãe, naturalmente depois do casamento, e agora tratava Dona Irene como vovó, completando a família que se formara através do amor, não apenas do sangue. Henrique chegou da empresa mais cedo, trazendo as últimas autorizações da prefeitura. "Pronto", disse ele, abraçando Luana por trás. "Agora é oficial. O instituto está liberado para funcionar." "Conseguimos mesmo", suspirou Luana, ainda impressionada com como sua vida havia mudado. "Às vezes parece um sonho. É real, meu amor. E é só o começo." Luana havia se formado em pedagogia através de um curso noturno que Henrique a incentivara a fazer. Descobrira uma paixão ainda maior pelo desenvolvimento infantil e se especializara em crianças, em situação de vulnerabilidade social. Henrique, por sua vez, havia mudado o foco de sua empresa, direcionando parte dos investimentos para projetos sociais. Os primeiros convidados começaram a chegar. Irmã Lucia, a enfermeira que acompanhara Rafael no hospital, veio com a família. Miguel, o porteiro do antigo condomínio, trouxe a esposa e os filhos. Professores da faculdade de Luana, funcionários da empresa de Henrique, vizinhos, famílias que seriam beneficiadas pelo instituto. "Luana!" Uma voz familiar chamou do portão. Era Márcia Oliveira, a apresentadora de TV que havia entrevistado o casal. "Márcia, que surpresa! Não perderia por nada. Vocês sabem que são meus entrevistados favoritos, né?" Márcia havia acompanhado a trajetória do casal ao longo dos anos, sempre destacando aspectos positivos da história e usando a experiência como exemplo de como o amor verdadeiro pode superar preconceitos sociais. Durante a cerimônia de inauguração, Henrique e Luana fizeram seus discursos. "Este instituto nasceu de uma experiência pessoal", disse Henrique para a pequena multidão reunida no jardim. "Quando quase perdi meu filho por não saber amá-lo adequadamente, uma mulher extraordinária me ensinou que criança não precisa de luxo, precisa de afeto, dedicação e oportunidades. Toda criança merece ter alguém que acredite no seu potencial", continuou Luana. "Aqui elas vão encontrar não apenas cuidado, mas estímulo para crescer e sonhar grande, independentemente da condição social da família." Rafael, não entendendo completamente os discursos, mas sentindo a emoção do momento, bateu palmas entusiasmado, arrancando risos de todos. No meio da festa, Luana recebeu uma ligação inesperada. "Alô? Luana? É Verônica." Luana se afastou da multidão surpreendida. "O que você quer?" Eu vi na TV sobre o instituto. Queria te parabenizar." "Parabenizar? Sei que não mereço seu perdão. Fiz coisas terríveis com você, com Henrique, com Rafael. Mas estou fazendo terapia na prisão, tentando entender por que agi daquela forma." Luana ficou em silêncio. "Acho que sempre tive medo de não ser suficiente", continuou Verônica. "Quando vi como Rafael te amava naturalmente, como Henrique começou a te admirar, senti que estava perdendo tudo. Mas agora entendo que nunca tive nada para perder, porque nunca amei de verdade. Verônica, não precisa me perdoar. Só queria dizer que você sempre foi melhor mãe para Rafael do que eu jamais seria, e que torço para que vocês sejam felizes." Luana ficou comovida apesar de tudo. "Obrigada por ligar. Luana, você acha que um dia poderia me ensinar a cuidar de criança? Quando eu sair daqui? Todo mundo pode aprender a amar, Verônica, se você realmente quiser." De volta à festa, Henrique percebeu que Luana estava reflexiva. "Tudo bem?" Verônica ligou, pediu desculpas. "Como você se sente?" "Aliviada, acho que ela está mudando de verdade." Ao final da tarde, quando os últimos convidados foram embora, a família se reuniu na varanda da casa. Rafael dormia no colo de Luana, exausto da festa. Pedrinho desenhava num cantinho e Dona Irene tricotava uma mantinha para o bebê que Luana estava esperando, a primeira filha biológica do casal, que nasceria em alguns meses.
Conseguimos, disse Henrique, olhando para o instituto através da janela. Conseguimos o quê? Construir uma família de verdade. Transformar nossa dor em propósito. Dar oportunidade para outras famílias viverem o que vivemos. Luana sorriu, acariciando a barriga ainda pequena. Rafael vai ser um irmão mais velho incrível. E Pedrinho um primo ainda mais incrível. E nós vamos educar nossos filhos sabendo que amor não tem cor, não tem classe social, não tem limite. Henrique beijou sua testa. A melhor herança que podemos deixar. Naquela noite, enquanto colocavam Rafael para dormir, ele fez uma pergunta que os emocionou. Mamãe, papai, vocês vão cuidar sempre das crianças que não têm mamãe e papai? Sempre, meu amor, respondeu Luana, porque toda criança merece ser amada. Como vocês me amam. Exatamente como amamos você. Rafael sorriu e fechou os olhinhos, seguro no amor da família que o destino havia construído para ele, através da coragem de uma faxineira que se recusou a fingir que não via o sofrimento de uma criança. Do lado de fora, Salvador continuava pulsando, cheia de histórias de luta e superação. E naquela casa em Estela Maris, uma nova geração crescia aprendendo que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. E agora me diz, qual a sua opinião sobre como o amor pode transformar não apenas uma família, mas uma comunidade inteira? Quero muito saber nos comentários. E lembra de se inscrever para acompanhar as próximas histórias que estão chegando, porque tem muita emoção e inspiração vindo por aí.